início de governo. Hoje teve, inclusive, a posse do ministro Fernando Haddad como ministro da Fazenda, como todos os outros ministros, e com alguns dizeres que, como tudo que é dito, né, provoca algum tipo de movimentação no mercado. Nós vamos conversar com o André Braz, economista do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, e que na semana passada, né, André, a gente começou um papo que acabou sendo interrompido. Recebemos a notícia exatamente na primeira indagação feita a você da morte do Pelé. A gente acabou de falar lá do velório do Pelé. Vamos retomar o nosso papo para dar andamento a tudo que diz respeito ao novo governo. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Feliz Ano Novo. Olá, feliz Ano Novo para você e para quem nos acompanha. André, hoje o ministro Fernando Haddad, numa entrevista coletiva, falou sobre teto fiscal e provocou algumas movimentações de mercado. Vamos ouvir aqui o que disse o ministro. Assumo com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo. Que seja confiável e, principalmente, um arcabouço que seja respeitado e cumprido. André, o ministro falou sobre a questão fiscal e a gente sabe que é uma preocupação extrema, como o governo vai lidar com esse assunto. Como é que você avaliou a fala do ministro e o que você tem ouvido acerca da questão fiscal? Olha, eu acho que é importante começar exatamente prometendo uma proposta que seja factível para o cumprimento das contas públicas, né? Existem vários desafios. O não alinhamento das contas públicas enfraquece muito o início desse primeiro governo, pode criar desvalorizações cambiais que podem bater de frente na inflação, quer dizer, aumentar a inflação, porque tudo que a gente importa vem mais caro. A gente pode exportar demais também, desabastecendo o mercado doméstico. Então, tem uma série de situações que giram em torno da política fiscal que, se não ficarem bem esclarecidas, põe em risco, né, a estabilidade econômica do nosso país, né? Então, eu vejo com bons olhos que ele tenha prometido, mas o quanto antes essa promessa se cumpra, né, isso favorece, né, a nossa economia, né, diminui a volatilidade em torno de câmbio e a incerteza que paira sobre se de fato o governo vai conseguir controlar esse déficit público, né? Lembrando que a política fiscal é tão importante quanto a monetária, né? Não dá para o governo só contar com a política monetária ali carregando o piano, segurando a inflação, né? A política fiscal é muito importante até para resgatar a saúde do investimento público, né? O investimento público atrai o investimento privado, melhora as condições de emprego e renda, né, da população. Então, não contar com investimento público, né, colocar muita responsabilidade em cima da política monetária, como foi um pouco o que aconteceu aí nos últimos anos. Você entende que é exatamente a incerteza de quando começar e com que ímpeto começar que essa declaração do Haddad causou algum tipo de movimentação no mercado? Olha, eu acho que já vem causando algum tempo, porque na campanha mesmo eleitoral é fundamental que haja uma comunicação um pouco mais clara sobre, se eleito o governo, né, o que vai ser feito no âmbito da política fiscal, porque muitas promessas foram realizadas, né, de extensão aí, de gasto público, né? Algumas extensões até são louváveis, né, porque diminuem a desigualdade aqui no país, mas a gente tem que ter uma contrapartida, de onde vem o dinheiro para sustentar tais promessas, né? Então essa questão de não ter uma contrapartida é que ficou no ar e gera essa incerteza, né? Esse risco de não haver aí dinheiro para honrar as contas públicas, né? E isso vai enfraquecendo um pouco o câmbio e gerando um pouco mais de inflação. E normalmente isso é uma proposta que se apresenta antes do governo ser eleito, porque isso é uma questão fundamental que o eleitorado vai avaliar para decidir seu voto, né? Mas isso não ficou claro, né, de ambas as partes daqueles que concorreram à presidência. E agora há uma cobrança um pouco maior, né, dado que o governo está eleito e já iniciou, né, de como essa política fiscal vai ser conduzida.
e a promessa de entregar essa proposta, mesmo no final do segundo semestre, já vem com algum atraso. Daqui até lá vão se passar muitos dias, né? Então há necessidade de se antecipar um pouco, né, o que vai ser feito para que o mercado se sinta um pouco mais tranquilo, né, sobre o futuro da nossa economia. André, na semana passada eu tinha preparado uma pergunta para você que dizia respeito à questão dos combustíveis, porque o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, que ainda não estava empossado, falava que deveria ser tomada uma decisão nos próximos dias ou algo do tipo a respeito da desoneração. E aí veio o anúncio de que até o fim de fevereiro essa desoneração aí dos impostos federais vai ser mantida. O fato de manter até fevereiro traz algum tipo de alívio, não alívio? E há reclamações de diversos setores, né? Por exemplo, o pessoal do etanol, do álcool, também até admitindo a possibilidade de entrar na justiça contra essa situação que coloca numa proximidade o combustível fóssil com o etanol e com eles entendem que é carregado com algum tipo de injustiça e por isso a possibilidade de recorrer à justiça. Como é que você tem avaliado e também a decisão, né, de permanecer por 2 meses? Essa decisão é boa para o consumidor, é boa para a inflação também, porque você segura o impacto que viria logo na inflação de janeiro, né? Pelas contas aqui que eu mesmo fiz, haveria um impacto aí em torno de 0,5 ponto percentual na inflação desse mês de janeiro. Então, se a gente já parte de uma inflação em torno de 0,5, colocando a nova influência, né, pela volta dos impostos federais, essa inflação iria para próximo de 1%, né, ao mês só no primeiro mês do ano. E esse é o impacto direto, mas viriam outros impactos indiretos também, né, porque existem negócios, né, que queimam combustível, ele mais caro, também aumenta a prestação de serviços ao consumidor. Então, tem aumentos diretos, que é aquele que a gente paga na bomba, e os indiretos, que é o quanto esses combustíveis mais caros encarecem a prestação de serviços, a atividade empresarial. Né? Mas isso foi adiado, não veio agora. Então, isso coloca um peso ainda maior nas contas públicas, porque quanto mais tempo você abre mão de tal arrecadação, mais você complica a questão fiscal. Né? Então, é uma queda de braço. Né? A melhor saída, em geral, é você apresentar uma proposta, justificar o porquê que você está adiando. Eu estou adiando porque estou pensando numa solução para esse problema. Eu preciso arrecadar mais, isso é um fato, né? Mas eu não tenho ainda uma proposta bem desenhada para isso, então, por essa razão, vou adiar, né, a volta dos impostos federais por algum tempo. Esse é um tipo de comunicação que tem um pouco mais de efeito, né? Sabe-se que você está pensando numa saída para um problema que, enfim, saída fácil não há. Né? E alguns combustíveis até acho que justificam o imposto. Né? Por exemplo, a gente tem a gasolina. A gasolina é um bem de luxo. É a classe média alta que usa gasolina. Né? Agora, o etanol, o GNV, o diesel principalmente, são combustíveis estratégicos para o país. Né? O diesel movimenta aí o frete nas grandes estradas, né? É super importante para a produção agrícola, movimentação das máquinas no campo. Da mesma forma, ele é o combustível que os ônibus que transportam as pessoas dentro dos centros urbanos, né? É o combustível que movimenta essa frota. Então, é super importante você ter alguma política, né, para o preço do diesel, para o preço do etanol, para o preço do GNV, que são outros combustíveis também utilizados por aqueles que trabalham nos táxis, no transporte por aplicativo. E a gente sabe que são setores importantes para a geração de emprego e renda. Né? Então, eu acho que apresentar a proposta, e o quanto antes ela vem, mais fácil fica do mercado entender a dimensão desse problema fiscal. André, no ranking dos vilões aí da inflação, você acha que nesse ano de 23 a inflação dos alimentos vai estar em que lugar nesse pódio? Olha, tomara que numa posição muito baixa, né? Porque depende de muitas condições. Eu acho que há um certo otimismo quanto à safra aqui no Brasil, né, para 2022, 2023. É claro que há sempre a dúvida, né, sobre a situação hídrica, mas ela melhorou bastante, né? O nível dos reservatórios subiu. Eu sei que tem um pouco de seca no sul do país atualmente, mas
Tomara que isso não seja uma tendência, que ela se reverta aí no menor prazo possível de tempo. Eu acho que esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia também deve caminhar para o fim, ou não deve alterar muito as cotações de soja e trigo, né, que foram commodities muito afetadas por esse conflito. O preço do barril de petróleo, creio eu, vai tender a um certo equilíbrio, né, também com o fim dessa guerra, né, e isso também não deve encarecer muito os preços dos defensivos, né, dos adubos, fertilizantes que são usados no campo. Então, eu acredito que a posição da alimentação na inflação de 23 seja um pouco mais baixa, né? Ela não vai sair do radar, porque não existe também condições dela desacelerar abruptamente, né? Mas vai haver, quem sabe, uma desaceleração um pouco mais lenta, colocando ela, fazendo com que o preço dos alimentos impacte menos a inflação, mas principalmente o custo de vida de famílias com renda muito baixa, né? Porque exatamente o que aconteceu em 2022 foi que a alimentação subiu o dobro da inflação média. A gente tem aqui no radar que o IPCA deve fechar o ano em 5,5% e a inflação em torno de 12% para alimentos. Então, você tem aí a inflação média em 5,5% e alimentos subindo 12% no ano passado. Isso realmente reduz muito a qualidade de vida de famílias menos favorecidas, né? Mas eu acho que cenário parecido não deve acontecer esse ano. André, a composição da economia nesse novo governo tem 3 personagens, Haddad, Tebet e Alckmin, que são potenciais candidatos em 2026. Né? Traz que tipo de preocupação, se é que traz a médio e longo prazo, que esses ministérios não sejam tão longevos, afinal de contas pode haver lá na frente o interesse do governo deste ou aquele ter mais ou menos protagonismo? Eu não acredito assim, que haja nenhum ponto negativo, porque um bom trabalho dentro desse governo também é um bom trampolim para um posicionamento mais favorável nas próximas eleições, né? Então, mostrar à população o que esses nomes são capazes de fazer é fundamental também para que eles ganhem o apoio, né, da população. E se houver sim a necessidade de sair, tomara que saiam com suas pastas bem encaminhadas, né, com medidas importantes já bem definidas, né, e numa situação muito diferente da que nos encontramos hoje. Então não acho que seja assim de tudo ruim que um desses 3 ou mesmo os 3 se candidatem, desde que tenham um compromisso, né, de fazer um bom trabalho aí nos primeiros anos desse novo governo. Você falou do arrefecimento aí do conflito Rússia-Ucrânia. Tem algum outro perigo internacional que está no radar que pode trazer algum tipo de impacto mais efetivo na inflação brasileira? A gente não pode esquecer da Covid, né, do que ela causa nas cadeias produtivas globais, né? Volta e meia, esse surto de Covid ele volta com mais força, né, principalmente na Ásia. A gente sabe quanto a economia asiática é importante para o mundo, né? Então é sempre bom ficar de olho, né? Relaxaram as questões sanitárias na Ásia, mas esse relaxamento trouxe um aumento, né, dos casos, né? E a gente tem que ver até que ponto esse aumento de casos vai, sob risco de haver algum problema na economia asiática, né? E havendo um problema lá, isso acaba se estendendo para o resto do mundo, que a Ásia ela compra e ela vende produtos para o mundo inteiro. Isso pode criar, sim, um desequilíbrio em cadeias e algum embaraço aí na economia global. André Braz, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. André, muito obrigado pela tua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima aqui, tá bom? Até uma próxima. Bom ano novo para todos. Valeu.